Contra o Flamengo no Maracanã, quem esteve em campo foi o Inter ou Roque Balboa? Erro foi coletivo no gol do Flamengo, mas tem um jogador pelo menos que errou. Voltamos vivos, mas precisamos de atenção absoluta e máxima na próxima quarta-feira. De nada vai adiantar o torcedor estar de corpo presente nas arquibancadas do Beira-Rio e não torcer. É preciso atitude na quarta-feira, não só de dentro de campo. O resultado não foi o que esperávamos. Queríamos a vitória contra o Flamengo lá, apesar de ser muito difícil pelo grande grupo que tem o Flamengo. Mas este placar mínimo, vitória do Flamengo por 1-0 no Maracanã pelas oitavas da Libertadores, mantém a torcida acreditando e esperando no avanço de fase na principal competição do continente. Mas é claro, precisaremos ter atenção do início, do apito inicial até o apito final. Como disse meu amigo e ídolo Léo Oliveira no sala de redação, é um jogo que terá que ser erro zero. Uma situação que a gente quase conseguiu no Maracanã diante de 68 mil pessoas. Então é o seguinte, se lá a gente quase conseguiu e falhou uma vez e tomou um gol, por que a gente não pode segurar eles aqui e ainda fazer um ou dois, pelo menos, para conseguir a classificação? Então, ao contrário dos vídeos que eu gravei anteriormente, eu digo para vocês, dá para acreditar. Mas não se engane, o confronto vai ser duríssimo e vamos precisar resolver situações que vivemos nesta temporada contra clubes do tamanho do Flamengo dentro de casa. Mas não se engane, o confronto será duríssimo e vamos precisar resolver situações que vivenciamos nesta temporada contra clubes do tamanho do Flamengo atuando dentro de casa. Para vocês terem uma noção, de janeiro até agora, nós temos um aproveitamento de 61% jogando em casa. Muito baixo. Agora, se a gente for analisar só os 4 grandes que a gente recebeu em casa, a situação fica ainda pior. Perdemos 2 vezes para o Fluminense, perdemos para o Palmeiras e para o São Paulo. Só conseguimos ganhar do Cruzeiro, na primeira, segunda rodada da competição. Então, a situação é diferente desses jogos. Esse próximo jogo é diferente desse que eu acabei de citar. Até porque é uma Copa, é um mata-mata, então tudo é diferente. Mas é preciso entrar focado do primeiro ao último minuto e aproveitar qualquer chance que aparecer. Qualquer uma. E além disso, pressionar. Pressionar o tempo inteiro, mas sem deixar de marcar. Nós vamos ter que ter atenção ofensiva e defensiva. Porque um gol do Flamengo no Beira-Rio, a situação complica de vez. Então é o seguinte, erro zero, gol zero. Alguns opinadores criticaram a postura covarde do Roger, que colocou o time lá atrás, que não quis vencer o Flamengo no Maracanã. Olha, depois que eu assisti todo o jogo de ontem, eu posso pensar que a estratégia do Roger não foi só o primeiro tempo. Do Roger não foi só o primeiro tempo. A estratégia do Roger para jogar contra o Flamengo no Maracanã foi dos 90 minutos. Quem acompanhou o segundo tempo do jogo contra o Flamengo no Maracanã entendeu a brincadeira que eu fiz com o Roque Balboa lá nas manchetes. Que o Rock fazia? Ele apanhava, 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 e no final ele ia lá, se recuperava e ganhava dos caras. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar.
Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar. E eu estou usando essa metáfora só para dizer o seguinte: o Flamengo cansou. E cansou muito no segundo tempo. Tanto que o Inter, com todas as suas dificuldades, é claro, também com a postura um pouquinho mais avançada dentro de campo, mas pensado pelo Roger, não. Ai, porque ele queria jogar, se humilhar ao adversário. Não tem nada a ver disso. Por sinal, no Brasil agora as pessoas estão falando muito em humilhação, como gostam de se humilhar. O Inter não se humilhou ontem no Maracanã, em momento nenhum. O Inter disputou uma partida contra os maiores grupos do Brasil e fez muito bem o Roger. Muito bem. Porque se a gente tivesse sofrido gol no começo da partida, talvez a gente não tivesse a mínima expectativa do jogo da próxima quarta. Certo? Então é o seguinte, ó, nós falhamos defensivamente no gol do Flamengo. Falhamos. E foi uma falha bizarra. Bizarra. Se a gente não tivesse falhado, a gente já está muito mais confiantes na classificação. Vamos analisar como é que foi o gol do Flamengo. Inicialmente eu achei que a culpa tinha sido do jovem Ricardo Matias. Ele errou. Tudo certo, faz parte. Jovem é assim, jovem vai ter altos e baixos, vai oscilar. A turma fica muito braba quando eu falo de oscilação. Ah, é só cobra dos jovens, os velhos tu não cobra. Eu preciso falar, eu não posso fechar meus olhos porque eu vi, certo? Mas agora peguem lá o lance e analisem novamente como é que foi o problema. O problema foi coletivo. Observe as imagens. Eu vou botar na sequência aqui algumas imagens, tá? Elas vão estar numa definição horrível, vão estar cortadas de qualquer maneira, tá? Porque eu tirei de um vídeo da Comebol e eu não quero incomodação com a Comebol. Alivia para nós aí, Comebol. É poucos segundinhos que eu vou deixar. Mas de qualquer maneira, se você quiser ver com mais calma, no primeiro comentário deste vídeo eu vou deixar o link para o vídeo oficial da Comebol. Se você quiser, clica lá e dá uma olhada, certo? Então, como é que foi o lance? Cruzamento da direita defensiva, né? A bola atravessou a área. Neste momento, dois jogadores do Flamengo saíram correndo da marca do pênalti em direção à bola, certo? Nisso, vários jogadores saíram juntos, em especial os laterais, se eu não me engano. O Alexandro estava segurando o Vitão dentro da área, naquele lance de bola dentro da área de cruzamento, certo? Não vou reclamar de nada. A bola passou e o Bruno Henrique subiu sozinho e cabeceou na direção da meta e marcou o gol sob o olhar do Ricardo Matias. Agora eu pergunto para vocês, se eu citei o Vitão, falei do Ricardo Matias, onde é que estava o segundo zagueiro do Inter, o Juninho? O zagueiro estava perdidaço, sem marcar ninguém na região ali do primeiro poste. Então é o seguinte, ó. Como é que nós vamos culpar o Ricardo Matias neste lance se um dos principais defensores do Inter estava perdidaço dentro da área? Como? Eu não consigo entender isso. Não consigo. Tá bem, muitas pessoas disseram que ele teria que ir na direção da bola e tentar, pelo menos, atrapalhar o atacante. Eu concordo, só que é o seguinte, não é a função, não é uma das funções, não é a principal função do Ricardo Matias fazer isso, certo? Não. Só que também os zagueiros estavam marcando errado. Não digo o Vitão, mas o Juninho. O Juninho estava marcando errado. Cadê? Juninho.
marcando errado. Temos que fuzilar ele? Não, não precisamos. Mas observe na imagem. Observe como ele não está marcando ninguém. Ele está no centro de 4 companheiros que só o Vitão estava marcando. Ou seja, foi uma jogada ensaiada do Flamengo e que nós caímos. O Juninho tem algumas desculpas que a gente poderia dar para o Juninho. Falta ritmo, ele joga volta e meia, depois sai, depois volta de novo com um jogador que estava fora daqui, é complicado e coisa e tal. Então é o seguinte, tudo certo. Temos que melhorar nessa situação, principalmente nessa situação. O Ricardo, eu não posso deixar de falar também que o Ricardo Matias perdeu uma das principais e poucas chances que o Inter teve dentro da área do Flamengo, certo? Cruzamento da direita, não me lembro quem foi que cruzou rasteiro, a bola veio nele, ele bateu, acho que num defensor, sobrou para ele, ele podia ter chutado, acabou escorregando e caiu. Mas vou culpar o jovem por isso? Não. Eu sou o cara que digo que ele oscila. Como é que eu vou culpar ele por causa disso? Aqui no Beira-Rio nós não vamos poder errar se nós quisermos classificar. Não vamos poder errar. Nada. Zero. Zero. Certo? E outra coisa, como tinha gente escorregando ontem no Maracanã, muita gente escorregando. E novamente os laterais não tiveram bom desempenho. Contra os clubes grandes, esses que eu citei recentemente, que a gente foi batido em casas, qual foi a estratégia que eles tiveram na maioria dessas vitórias? Jogador em cima do Bernabé. O jogador em cima do Bernabé acaba o lateral direito, porque o lateral direito, o Aguirre, consegue jogar bem quando eles alternam. E a defesa balança para um lado e para o outro e acaba dando espaço. Ontem, o Bernabé foi muito bem marcado. E com o Bernabé marcado, o Wesley, que é o principal atacante deste time, não conseguiu jogar, como jogou contra o Bragantino. Sem o lateral apoiando e ajudando e passando e dando espaço para ele, não tem como o Wesley jogar. Não estou dando desculpa, tá? Eu acho que o Wesley está devendo muito, é óbvio, certo? Então é o seguinte: o grande segredo do jogo de quarta aqui será a concentração absoluta, máxima. E nós vamos enfrentar um adversário que vai vir fechadinho, mas não vai abrir mão de contra-atacar em velocidade. Muita velocidade. Como a tendência é que a gente jogue bastante no campo deles, ao contrário do que foi no Maracanã e os caras reclamaram aqui, como nós vamos jogar bastante no campo deles, nós vamos estar bastante expostos atrás. Então, eu temo, acredito que é possível, mas eu também temo pela passagem do Inter para a próxima fase. Os caras gostaram da atuação do Tabata ontem. Olha, eu vi ele brigando bastante, eu vi ele aparecer em vários lugares do gramado, assim como o Alan Rodrigues, o Alan Patrick também. Só que o Rodrigues e o Tabata acabaram dividindo a função que o Bruno Henrique fazia no Inter. Acabaram dividindo essa função. E eu não vi uma contribuição ofensiva boa do Tabata ontem no jogo. Eu acho que esse é um lugar que o Roger vai ter que melhor acomodar as melancias, certo? Eu não duvido que o Roger abra o meio de campo com o Richard, colocando o Thiago Maia na segunda função para fazer o vai e vem, somado do Alan Rodrigues tirando o Tabata. Não sei se isso é o que eu acho que vai acontecer ou o que eu quero que aconteça. Porque assim, ó, qual seria a modificação?
Maia por Tabata. Maia seria um jogador que contribui melhor defensivamente que o Tabata, que é baixinho e todos os lances que ele ia disputar com os caras ele acabava caindo. E além disso, deixar o Alan Rodrigues mais liberado para fazer a aproximação do Alan Patrick, do Wesley e dos laterais. Mas eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Não tenho certeza. Para encerrar, eu vou ao Beira-Rio desde 1974, quando a minha família veio de Cachoeira do Sul para Porto Alegre e no primeiro dia meu pai foi lá e comprou cadeiras para mim, para ele e para um irmão, o irmão colorado que eu tenho. Então, eu sou do tempo que o pessoal levava almofadinha, radinho a pilha e ainda cada um levava a sua bandeirinha. Eu sou daquela época, tá? E continuo indo ao estádio. Eu não sou um especialista no assunto. E eu não quero que ninguém fique brabo comigo. É só uma opinião. É indiscutível que a forma de torcer mudou daquela época para cá. E eu não estou falando das violências, do copo de xixi ou do machismo, não estou falando nada disso. Eu estou falando na postura do cara que vai até o Beira-Rio, senta no seu lugar e apoia do começo ao fim. Isso mudou. Mudou muito. Mudou muito. Já que a gente não é mais uma torcida que apoia do primeiro ao último, como fazem as organizadas, quando não estão beiçuda, né? Porque qualquer coisinha eles ficam no beiço, não batem mais tambor e não sei o que mais. Neste jogo contra o Flamengo, nós vamos precisar de torcedores dispostos a empurrar o Esporte Clube Internacional do primeiro minuto até o apito final. Não deu certo, desclassificou, querem fazer o tumulto, façam o que vocês quiserem, sem violência, sem quebrar nada, xinguem bastante, mas fiquem por aí, porque futebol é isso. Futebol é justamente isso. Então, o meu apelo é o seguinte: torcedor que vai ao estádio para ver um espetáculo, uma peça de teatro, não é o jogo que você pode ir. Quer levar a família? Leve numa boa, não vai acontecer nada. Só o seguinte: apoie, nós vamos precisar de mais do apoio. E hoje a gente vai ao estádio e a gente vê a torcida em silêncio. Só faz um zum zum quando tá dando errado para xingar, para criticar, mas para apoiar a gente vê pouca gente cantando e apoiando. E nesse jogo vai ser fundamental. Nós vamos precisar da cantoria, nós vamos precisar do apoio, nós vamos precisar do apurpo, nós vamos precisar da vaia para o adversário do primeiro ao último minuto. Então, assim, de torcida de teatro, programe para ir em um outro jogo, não neste. Quem sabe até no domingo, às 18h30, nós vamos enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. Devemos usar um time praticamente reserva, com todos os jogadores reservas. Porque nós precisamos correr na quarta. O Flamengo vem bastante desgastado. E eu acho que o Roger sabe disso e vai fazer uma estratégia parecida com o que ele fez aqui. Claro, nós vamos precisar atacar, mas também sem descuidar da fase defensiva. Então, vamos acreditar, vamos lotar o Beira-Rio. Só o seguinte, não criem grandes expectativas, porque o adversário é muito forte. Nós temos um time que nós confiamos, ou pelo menos queremos confiar, mas o Flamengo é muito forte. Se a gente conseguir passar deste Flamengo, eu acho que a gente vai ter um caminho menos difícil que será contra o Flamengo. É óbvio que é Libertadores, todo mundo quer ganhar, então tem que ter atenção em todos os jogos, não interessa quem é o adversário, né? Mas o Flamengo é o clube com o plantel mais rico do Brasil. É só ver quantos jogadores eles contrataram agora na janela.
Então é o seguinte, domingo, 18h30, todo mundo no Beira-Rio. E quarta-feira, então, todo mundo, estádio lotado, ruas de fogo, não sei o que mais. Nós precisamos fazer o Inter ganhar esse jogo, nós precisamos empurrar o Inter. E vamos precisar do torcedor. Então, que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado de coração por você ter assistido até aqui. Deixe o seu like, te inscreve, compartilha com os coloradinhos e coloradinhas. E o principal, escreve aí o que tu pensa dessas coisas que eu falo aqui no vídeo. Falei alguma bobagem? Escreve aí, certo? Vamos, meu Inter! Abraço e até o próximo.